fazer essa oração, que eles vão abençoar a rádio. Aí eu vou comprar o avião da O rádio, senhor entendeu? tem fone de ouvido aí, pastor? Fone de ouvido, não. É. Não, deixa lá na... Que aí eu ia... Esse cabinho aí, varão, esse cabinho aí tem um fone também, é um microfone. Ah, não. Não, ele é pra... Não, tranquilo. Deixa eu agora escutando ali pra ela ter uma noção da qualidade. É o que ela vai ouvir, é o que vai entrar na rádio. Exatamente. Da qualidade que tá. Ó, e a qualidade tá muito boa. Tá. Eu botei o fundo na quinta-feira. A qualidade tá muito limpa. Tá muito limpa. Você tem que procurar manter essa posição de som aí, porque ele é salão. Show de bola. Vamos lá, mas é só um videozinho de 15 segundos. Tá. Quer que eu Não, você tem apresente? que sentar, não. Senta primeiro aí. Pode ir? Quando fizer aqui, ó, tu vai, tá? Tá. Deixa eu pegar bem aqui a amada. Olha aí. Boa noite. Estamos aqui no programa Céu é o Limite, na web rádio Evangelizando Nações, um programa evangelístico de entrevistas, de palavra, de oração, que os irmãos possam ser abençoados através dessas palavras. A gente vem com o intuito de tocar os corações através da palavra do Senhor, que você possa acompanhar junto conosco esse grande programa, essa grande organização que leva às nações o Evangelho. Amém? Graças a Deus. Pai do Senhor, queridos, amém? Estamos com o programa O Céu é o Limite, da web rádio Evangelizando Nações. A gente está aqui hoje com a nossa convidada, grande convidada, com a inauguração do Céu é o Limite, diaconisa Ritiele Santos. Uma amiga de muitos anos, conhecida de muitos anos, que tem um testemunho lindo de vida, grande mulher de Deus, que tenho a certeza que vai ser muito usada para falar da sua vida, para testemunhar e pregar o Evangelho. Vamos falar sobre Bíblia, vamos falar sobre Evangelho, vamos falar sobre o que o Espírito Santo quer trazer a todas as nações. Um grande beijo, um grande abraço e curta e compartilhe. Amém? Graças a Deus. Foi nesses processos, sabe? Nessas pequenas coisas que a gente vai ganhando maturidade espiritual, que a gente se coloca em posição de servo, de servir a Deus. Porque quando a gente se submete ao Senhor, a gente entende que o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele está acima de tudo e de todos. E quando Ele dá uma ordem, a ordem tem que ser cumprida. Entendeu? Então, assim, foi nesses processos, nessas coisas que às vezes a gente passa no dia a dia, que as pessoas, elas apontam, falam. Às vezes as pessoas gritavam comigo e eu quietinha. E quem me conhecia antes sabia que eu não ficava quieta. E eu quietinha. Por quê? O Espírito Santo, ele tapava os meus ouvidos. Ele só permitia ouvir aquilo que ele queria. Porque eu não... O que ele sabia que talvez eu falaria, ele não me deixava ouvir. Aí as pessoas vinham e falavam assim, Ritiele, você ouviu o que falaram de você? Eu falei, não, mas falou na sua cara. Eu falei, mas não ouvi. Então, assim, são coisas que você vai ganhando maturidade. Porque mesmo quando as pessoas falavam o que as pessoas falavam a meu respeito, aquilo não me causava impacto nenhum. Não sentia raiva. Entendeu? Não sentia rancor, não me irava, entendeu? Sobre essas questões. Então, tudo isso vem com o tempo, você vai ganhando maturidade, você vai se baseando na palavra, porque aquele velho homem, aquilo que eu fui antes, eu não posso ser. É verdade. É aí que dá o confronto. Mas é aí que é o divisor de águas, né? Aí você vê quem é quem, né? É a separação do joio, do trigo. Então, assim, é algo que a gente luta, é algo que a gente tem que lutar.
é algo que a gente vai lutar até Jesus voltar. A gente vai lutar contra nós mesmos. Muito bem enfatizado que você citou na prática os atributos de Gálatas capítulo 6, os frutos do Espírito Santo. Então é o momento em que o Espírito Santo vai falar, e aí, o que você vai fazer? Você vai deixar eu agir ou vai deixar seu impulso agir? Isso é muito interessante falar e relembrar sempre isso, porque eu te conheci quando você ainda não conhecia Cristo, ainda não estava no Evangelho, e de repente quando eu tive contato contigo de novo, é aquilo que eu posso citar, que todo mundo quer o Deus amor, ninguém quer o Deus justiça. O Deus justo, que corrige, que dá cajado, aquele Deus que te conserta, que te põe no eixo, que te transforma, ninguém quer. As igrejas pregam que é só Deus, é o Deus amor, que não tem lei, que não tem justiça, que Deus não é justo, que não tem justiça a ser executada. Então, o que foi citado foi isso. Todo mundo quer o Deus amor, mas ninguém quer o Deus justiça. E foi nesse período que, após a sua transformação, após a sua conversão, eu conheci a minha amiga, minha irmã, diaconisa, sendo usada pelo Deus justiça. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O Deus justiça tá me corrigindo através de um amigo, de uma irmã, de uma mulher de Deus. Agora eu falei, Senhor, o que aconteceu com a minha amiga? E manso assim, né? Falando desse. Exatamente, os conselhos não era conselho brigando, Não, dando bronca. Era sempre com essa voz suave. Olha o que você faz da sua vida. Olha, você não, parece que não tem juízo. Olha, eu sou sua amiga, mas abre o olho. Olha o que está acontecendo na sua vida. E é dessa forma mansa e suave que Deus agiu como justiça. Que Cristo agiu corrigindo. É claro que a dica de passagem que nos evangelhos ele explica, mas eu estou dizendo sobre a maneira que Deus te usou para dar conselho. A maneira que Deus te usou para falar com as pessoas. Por isso que Deus escolhe. Elas se cumprem de forma harmoniosa. Porque você está no caminho certo. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque você está obedecendo. Porque você está vivendo o propósito de forma correta. Agora, quando você começa a buscar subterfúgios, atalhos, quando você... Não, Deus pediu para fazer isso, mas vou fazer do meu jeitinho, que é mais rápido, é mais prático. E é justamente por esse motivo que Deus ele faz coisas na nossa vida que muitas vezes a gente não entende. Eu tive, há um tempo atrás, eu estava em um outro serviço no ano passado, e eu estava vivendo uma vida em que aquele serviço ele não estava me consumindo só fisicamente, mas ele estava consumindo a minha mente e o meu espírito. Que Deus fez, Deus me arrancou de lá, porque eu estava vivendo um fardo que não era meu. E por muitas vezes, quando você passa do período em que você não está na obediência, um período que você está além do tempo que Deus tem, além do tempo que Deus preparou, o fardo ele começa a ser desgastante na sua vida. Você acaba querendo puxar para um lado onde você vai, não, eu vou descansar hoje não vou não. Hoje eu estou cansado do trabalho, não vou não. Olha, quando eu vejo muitas pessoas, uma pessoa ou outra dando aqueles certos cochilos na hora da palavra, o que é bem engraçado no meio, mas é compreensível. Eu dou graças a Deus por essas vidas, sabia? Porque a pessoa está ali cansada, exausta, passou um dia de trabalho, passou um dia cansativo, mas ela está ali. Ela passou um dia
maçante, ela passou um dia que ela poderia estar em casa, mas ela está ali buscando a Deus. Então, eu creio que mesmo essas pessoas nessas limitações físicas normais, de tempo, de cansaço de trabalho, de dia estressante, eu creio que Deus, ele age de inúmeras formas. Então eu creio que essas vidas, elas estão sendo tão abençoadas quanto o camarada que está ali sentado anotando cada tópico, Sim. ali escrevendo o que o pastor estava falando, não muitas vezes pela intenção dele guardar na tábua do seu coração, mas muitos desses religiosos, eles buscam, eles fazem isso de forma a criticar os pastores, a apontar o dedo, a tá querendo criticar aquilo que o Senhor está falando através da boca do profeta. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela faz a gente analisar a profecia, não o profeta. Então, por mais que o profeta esteja dizendo algo que não condiz, ore a Deus e analise a profecia, não analise o profeta, porque quem tem que analisar o profeta é Deus, pois cada um sabe da responsabilidade do peso ali, ó, da arca, que foi que na obediência a ordem, qualquer ordem do Senhor, que a arca fosse carregada pelos ombros dos levitas. Eles tinham que sentir o peso da presença, o peso da glória. E hoje é um simples ambiente de crítica, de julgamento. E muitas vezes a gente vive situações em que a pessoa, ela vai ao tabernáculo para assistir o culto com mais intenções. Vai para competir louvor, vai para competir palavra, vai para criticar o pregador, se ele fala bem, se ele fala mal, se ele erra, se ele tem de português. Ele vai para criticar a roupa das pessoas, ele vai para criticar o ambiente, é muito calor, é muito isso, é muito aquilo. Então a gente vive, infelizmente, em ambientes que tem sim abre aspas, cristianismo, em que as pessoas, elas estão indo pela aparência, elas não enxergam a essência, elas não enxergam o propósito. Qual é o propósito? Está lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 33, buscar primeiro pois o reino de Deus e a sua justiça. Não entende ali o ID é o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu lembro que uma semana depois disso, eu me converti. E ali o Senhor, ele transformou o meu entendimento. A minha mente, ela foi transformada naquele momento de conversão. Que benção. E eu lembro que, passado o tempo, o Senhor falou assim: ei, você pode ter se esquecido, mas eu não me esqueci. Volta lá e vai pedir perdão. Que benção. Aí eu, não. Senhor, não vou não. É orgulho, né? É orgulho, é o momento que você é confrontado pelo seu orgulho. Não vou não, eu sou turrão. Eu falei, não, Senhor, não vou. O Senhor vai. Eu falei, não vou, o Senhor vai. Eu falei, tá, Senhor, eu vou. É orgulho. Mas prepare então o ambiente para que eu possa chegar na pessoa. Glória o Senhor a Deus. preparou o ambiente e eu fui. Então, assim, é nesse momento, são nessas situações que a gente tem que pisar no freio. É verdade. É melhor Frear. é melhor você não fazer do que depois você fazer e se arrepender. Ou fazer, fingir que se arrependeu. Aí vira um remorso, como a gente estava conversando aqui antes. Exatamente. Porque o remorso é quando você faz, você erra, se arrepende primeiro. Depois você vai e volta a fazer a mesma coisa. Aí você se arrepende, mas depois você volta e faz a mesma coisa. Primeiro que você perde o temor. É o chamado pecado de estimação, né? Primeiro que você perde o temor a Deus. Depois vira o remorso. Porque quando perdemos o temor a Deus, o que te freia? O que te para? Se você não reconhece, se você não sabe que tem alguém maior do que você
que está sobre a sua vida. É como se a gente tivesse em um trabalho, como a gente tivesse empregado, e não devesse obrigação ao nosso patrão. Engraçado que a gente tem temor pelo nosso patrão, mas muitas vezes a gente não tem temor a Deus. A gente acaba não tendo temor a Deus. Por quê? Porque o homem, a gente consegue ver. A gente vê com os nossos olhos naturais. Tomé da vida. Mas Deus, às vezes as pessoas, elas costumam se questionar muito porque ainda não conseguem entender que Deus não é uma luz, só uma luz. Que Deus, ele é tudo. Ele é aquele que preenche aquilo que está vazio. Que ele é suficiente, que ele é essencial, primordial, que ele é tudo sobre as nossas vidas. Então é nisso que a gente precisa entender que o Senhor, por mais que com os nossos olhos naturais não conseguimos ver, mas os olhos dele são como chamas de fogo que contempla, ele conhece, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. Né? Então assim, a gente precisa entender. Foi muito interessante, não saindo do assunto, mas o ponto ali, o tópico que você tocou ali na importância de preparar o ambiente, Deus preparar o ambiente. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente quer chegar no culto e sentir a presença de Deus de cara, mas a gente não busca, a gente não tem um momento de intimidade. E voltando a esse assunto, no caso da sua transformação, olha o que diz Jeremias capítulo 18, verso 4. Precisa abrir, não, pode acompanhar quem estiver aí em casa. Diz assim, Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, a transformação é um processo doloroso porque ele precisa quebrar. Eu lembro que uma semana depois disso, eu me converti. E ali o Senhor, ele transformou o meu entendimento. A minha mente, ela foi transformada naquele momento de conversão. Benção. E eu lembro que, passado o tempo, o Senhor falou assim, ei, você pode ter se esquecido, mas eu não me esqueci. Volta lá e vai pedir perdão. Que benção. Aí eu, não. Senhor, não vou não. É orgulho, né? É orgulho, é o momento que você é confrontado pelo seu orgulho. Não vou não, eu sou turrão. Eu falei, não, Senhor, não vou. O Senhor vai. Eu falei, não vou, o Senhor vai. Eu falei, tá, Senhor, eu vou. É orgulho. Mas prepare então o ambiente para que eu possa chegar na pessoa. Glória o Senhor a Deus. Preparou o ambiente e eu fui. Então, assim, é nesse momento, são nessas situações que a gente tem que pisar no freio. É verdade. É melhor você não fazer do que depois você fazer e se arrepender. Ou fazer, fingir que se arrependeu. Aí vira um remorso, como a gente estava conversando aqui antes. Exatamente. Porque o remorso é quando você faz, você erra, se arrepende primeiro. Depois você vai e volta a fazer a mesma coisa. Aí você se arrepende, mas depois você volta e faz a mesma coisa. Primeiro que você perde o temor. É o chamado pecado de estimação, né? Primeiro que você perde o temor a Deus. Depois vira o remorso. Porque quando perdemos o temor a Deus, o que te freia? O que te para? Se você não reconhece, se você não sabe que tem alguém maior do que você,
que está sobre a sua vida. É como se a gente tivesse em um trabalho, como a gente tivesse empregado, e não devesse obrigação ao nosso patrão. Engraçado que a gente tem temor pelo nosso patrão, mas muitas vezes a gente não tem temor a Deus. A gente acaba não tendo temor a Deus. Por quê? Porque o homem, a gente consegue ver. A gente vê com os nossos olhos naturais. Tomé da vida. Mas Deus, às vezes as pessoas elas costumam se questionar muito porque ainda não conseguem entender que Deus não é uma luz, só uma luz. Que Deus, ele é tudo. Ele é aquele que preenche aquilo que está vazio. Que ele é suficiente, que ele é essencial, primordial, que ele é tudo sobre as nossas vidas. Então é nisso que a gente precisa entender que o Senhor, por mais que com os nossos olhos naturais não conseguimos ver, mas os olhos dele são como chamas de fogo que contempla, ele conhece, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. Né? Então assim, a gente precisa entender. Foi muito interessante, não saindo do assunto, mas o ponto ali, o tópico que você tocou ali na importância de preparar o ambiente, Deus preparar o ambiente. Muitas vezes a gente não faz isso, a gente quer chegar no culto e sentir a presença de Deus de cara, mas a gente não busca, a gente não tem um momento de intimidade. E voltando a esse assunto, no caso da sua transformação, olha o que diz Jeremias capítulo 18, verso 4. Precisa abrir, não, pode acompanhar quem estiver aí em casa. Diz assim, Jeremias 18, versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, a transformação é um processo doloroso, porque ele precisa quebrar